Olá para todos, continuando o assunto vistas de detalhes, hoje nós vamos estudar o símbolo propriamente dito, que é composto pela extremidade do símbolo de detalhe e os outros elementos que seriam o balão, por assim dizer, e a linha de chamada, ok? Primeiramente, vamos analisar um item conceitual. Se eu seleciono aqui o elemento, né, no balão, né, ele seleciona o elemento como um todo, e olhando aqui nas propriedades, eu vejo que o elemento criado é um floor plan, é uma planta de piso. Quando eu crio uma vista de detalhe através de uma seleção de área numa planta de piso, né, porque eu estou na planta de piso do térreo, ele irá criar também, da mesma forma, uma chamada de detalhe, né, uma vista que também será uma planta de piso, beleza? Nesse caso não tem variação. Se eu for agora numa vista de elevação, por exemplo a vista leste, quando eu seleciono esse elemento que eu criei aqui, puxar um pouquinho aqui para cima, repare que eu tenho aqui, ó, elevação, elevação interna. Então, em uma vista de elevação, tá, eu posso criar uma elevação, elevação interna. E reparem aqui no navegador de projeto que eu tenho, olha, elevação, elevação interna. Certo? Eu vou selecionar esse item agora e vou movê-lo, vou alterar o tipo aqui para elevação. Ok? Repara que sumiu a categoria elevação interna, porque eu não tenho mais nenhum, e esse elemento passou aqui para dentro de elevações. Tá, ok? Isso é apenas uma forma de o Revit organizar as vistas que você vai criando. Conceitualmente, não há nenhuma diferença operacional, vamos chamar assim, entre uma e outra. Beleza? A mesma coisa vai acontecer no corte. Se eu acessar aqui o corte D, por exemplo, esse elemento aqui, que é uma vista de detalhe também, né, ele foi classificado pelo Revit como corte, símbolo de corte. Isso porque, se você for analisar bem, um corte, né, uma vista dentro de um corte é um outro corte, ok? Mas, e por isso ele é enquadrado como uma categoria de corte e ele obedece à família ou tipo. Se eu for aqui em editar tipo, olha lá, família corte é o símbolo, o tipo, né? Ele vai escolher o Revit, né, entre os tipos de cortes que eu tenho, né? Se você voltar lá nas aulas de cortes, né, de vistas de corte, vamos analisar aqui no TEC, dá para ver bem. Eu criei alguns símbolos, né? Por exemplo, esse símbolo aqui que tem duas chamadas, tem esse outro símbolo aqui que tem simplesmente o nome do corte, né? Quem não estiver bem lembrado, volta lá na aula de corte, vê que a gente criou vários tipos de chamadas, né? E aqui a gente tem exatamente o nome, né? Corte ABNT, corte simples, símbolo de corte normal, símbolo de corte 2, tá ok? Então, lá no corte D eu criei essa vista, ela vai ser enquadrada da mesma forma, de acordo com a simbologia de corte que eu utilizei. E da mesma forma, essa classificação só vai ser utilizada para diferenciar aqui no navegador de projetos, onde ele está enquadrado. Ok? Se eu mudar a categoria, repare que esse aqui está como símbolo de corte. Então ele está aqui, ó, corte D, chamada de detalhe. Se eu vier aqui e alterar, por exemplo, para corte ABNT, ele simplesmente vai mudar o navegador de projeto daqui para cá. Beleza? A primeira parte da aula seria basicamente esse entendimento aqui da classificação sobre esse tipo de elemento quando eu crio. O próximo assunto que eu queria destacar seria a manipulação deste símbolo. Bem, vou selecionar aqui mesmo, vou editar tipo,
Reparem que, como eu mencionei vagamente, né, na aula anterior, eu tenho, dependendo, né, de como ele é tratado, eu tenho corte ABNT. No caso aqui, eu tenho o identificador de chamada de detalhe, que seria essa extremidade aqui. No caso, eu tenho família tracejada, né, chamada tracejada e chamada contínua. São dois tipos distintos que eu coloquei. Se eu for lá na planta do térreo, vou pegar esse exemplo aqui, vou lá também editar tipo. Reparem que, por ser outro tipo de família, algumas propriedades, né, são diferentes. No entanto, o identificador de chamada de detalhes, né, seria o item comum a eles, que é exatamente esta simbologia aqui. Beleza? Então, o identificador de chamada de detalhes, a mesma semelhança do símbolo de corte, né, do símbolo de elevação, eu tenho uma família específica onde eu posso criar vários tipos dentro dela. E em cada tipo, né, que é simplesmente um nome, né, eu coloco aqui a identificação, né, da chamada de detalhe. Esse item aqui, extremidade da chamada de detalhe, que é simplesmente esse balãozinho aqui propriamente dito, é uma família RFA, né, que a gente vai ver em seguida como criar, como modificar, ok? E o raio de canto, como eu já mencionei, seria esse raio aqui dentro do balão mesmo, que abrange a área a ser detalhada. Se eu quiser manusear a família extremidade de corte, eu vou mexer no arquivo RFA, ok? Nos outros elementos, para manusear, eu vou ter dois caminhos, né? O primeiro seria aqui em gerenciar estilos de objeto. Bom, cheguei aqui para o lado para a gente poder visualizar melhor. Eu tenho categorias de anotação, eu tenho extremidades de chamadas de detalhe. Aqui eu já vou mencionar que vai dar um pequeno bug e mais para frente eu vou comentar sobre ele. Mas eu controlo aqui a espessura da projeção, né? Vamos colocar uma espessura bem grossa aqui só para a gente notar a diferença. Olha aqui, ó, já ficou mais destacado, né? Aqui eu estou mexendo na extremidade, né, da chamada de detalhe, né? E eu posso colocar um outro tipo de linha. Vamos colocar aqui, por exemplo, um qualquer aqui, triplo dash, aplicar. Aqui não vai dar para ver por causa da escala. E eu poderia tentar colocar aqui uma cor, ok, aplicar, ok. Nesse caso que eu falei que vai dar um bugzinho, que a gente vai tentar contornar mais para frente, ok. Então aqui em objeto de anotação, extremidade da chamada de detalhe, eu vou mexer nos itens, né, na aparência dessa bolinha, vamos chamar assim. Mas aqui embaixo, em linhas, eu tenho limite de chamada de detalhe. Ok, então eu tenho a linha de chamada de detalhe, que é essa linha aqui, que liga o balão ao identificador. Eu vou colocar aqui, vou mudar de cor aqui só para a gente visualizar melhor isso aqui. Ok, aplicar, tá lá, mudei esse item. E o limite da chamada de detalhe, eu posso aqui, vou colocar a mesma cor aqui, vermelha também. Ok, aplicar, e aqui eu já estou mudando, ó, esse limite aqui. Posso mudar aqui também, olha lá, a espessura. Se eu quisesse alterar também, veja uma linha de projeção, eu poderia escolher aqui outro estilo de linha também, dentro das linhas existentes, né, dos tipos existentes no meu projeto. Uma outra alteração de visibilidade que a gente poderia fazer em cima desse elemento seria através de vista,
visibilidade de gráficos, mas aí atendo sempre para o fato de que visibilidade de gráficos está no menu vista, porque ele vai dizer respeito somente a essa vista. Então aqui em visibilidade de gráficos, também em categorias de anotação, eu tenho aqui chamadas de detalhe. Aqui eu exibo ou não, né? E eu posso colocá-la em meio tom. Aplicar, e ela ficaria um pouquinho apagada aqui nesta vista, tá? Essa alteração ela não se propagaria em outras vistas. Então as duas formas de eu alterar a visibilidade desse item, né, desse elemento chamado de detalhes, são através de visibilidade de gráficos, somente em cada vista, ou no estilo de objeto, controlaria a aparência dele em todas as vistas. Ok? Vamos falar agora mais especificamente desse elemento, né, que é a extremidade da chamada de detalhe. Para criar uma nova chamada de detalhe, vou ver aqui no principal do Revit, novo, família, e eu vou usar como padrão, categorias de anotação, chamada de detalhe métrica. Vou abrir esse arquivo. Aqui eu tenho elementos de chamada de detalhe central na interseção dos planos de referência. Ok? A chamada de detalhe será a parada para a largura máxima dos elementos desenhados. Aqui, olha, reparem que nesse símbolo de chamada de detalhe, o ponto de inserção vai ser aqui no meio desse círculo. E a linha de chamada, ela é aparada, ou seja, ela é cortada no limite desse círculo. Por que eu mencionei isso? Vamos inicialmente deletar, né, essa observação. Porque se eu vier aqui em criar linha, tá, para ter como base, para começar a desenhar meu elemento, vamos supor que eu resolva fazer um balãozinho, né? Então se eu inserir esse balãozinho aqui, né, como chamada de detalhe, a largura máxima será aqui. Então eventualmente a linha vai ficar interrompida, ela não vai encostar no balão dependendo da posição que eu colocar esse elemento. Tá? Daqui a pouco a gente vai visualizar isso com mais detalhes. Vou apagar aqui e eu vou criar aqui como exemplo um balãozinho, como sempre, buscando as normas ABNT. Buscando aqui a norma de desenho NBR 6492, aqui eu estou com a edição de 1994, eu tenho marcação de detalhes, aqui embaixo tem a configuração desse elemento. Vamos construir o nosso elemento de detalhes com base nessa orientação aqui, para formar o nosso template, né, no padrão das normas ABNT. Então inicialmente eu tenho aqui um círculo de diâmetro 12, então eu vou lá em criar, linha, através de círculo, marco o centro, e eu vou colocar aqui 6 milímetros. Esse é o nosso círculo base. Vou criar também uma linha de divisão. Eu vou em seguida inserir os parâmetros, né, que vão ser atualizados. O parâmetro de cima, régua 140, nomenclatura que eu já mencionei em outras aulas aqui, diz respeito às réguas nomográficas, né, ela tem uma altura de 3,5 milímetros. E aqui apenas 0,2, régua 80 corresponde a 2 milímetros. Então eu tenho esses textos, né, que sofrem variação de acordo com a colocação, são as nossas famosas legendas. Ok? Então eu tenho que ter legenda, eu tenho uma legenda, né, como tipo de texto, só legenda 4,5. Vamos editar tipo, vamos duplicar para criar o 3,5 milímetros. Ok, o que ela altera? Continua a nossa fonte padrão Arial, só que ela muda aqui para 3,5. Já posso aproveitar aqui também, duplicar para criar a nossa 2,0 milímetros, que é a nossa régua 80 que ele pede lá, com altura de texto 2 milímetros. Lembrando
que isso aqui, como eu estou falando de anotação, já é o tamanho final impresso, independente da escala. Ok? Ao contrário do AutoCAD, o Revit a gente já viu aí que ele controla essas alturas. Da mesma forma, quando eu coloquei 6 no raio desse círculo, significa 6 milímetros plotados, o diâmetro vai ser 12, conforme pede a simbologia da ABNT. Então vamos começar pelo título de cima. Eu vou escolher o 3,5 de altura, clique em OK, e eu vou pedir centralizado, né? Em vez de ser no meio, eu vou centralizar por baixo, verticalmente, e marco um ponto aqui. E o que eu tenho aqui no elemento de cima? Vamos voltar lá na norma. Eu tenho o número do desenho. Então é o detalhe, número de detalhe. Ok? Aplicar. Ok. E vou criar uma outra legenda, também centralizada por baixo aqui. Agora, com o estilo de texto, né, estilo de legenda de 2 milímetros, marco o posicionamento. E a legenda que eu vou usar é folha de número da folha, melhor dizendo, número da folha, aonde esse detalhe vai estar localizado. Aplicar, ok? Símbolo ABNT para extremidade de corte, bem simples. Vou salvar esse elemento. Onde eu vou salvar? Vou salvar no meu CAD Norma Revit, em famílias, símbolos gráficos, anotações. Vou chamar aqui extremidade de chamadas de detalhe ABNT. Salvar. E aí eu carrego no projeto e nada se altera. Como é que eu vou fazer agora para adequar? Lembra que esse elemento aqui é o corte ABNT, eu vou editar tipo, corte ABNT, chamada contínua. Reparem que, mesmo ele sendo aqui no corte, e o outro sendo em floor plan, né, e outros itens, todos eles vão utilizar o identificador de chamada de detalhe, que eu tenho dois aqui, chamada de detalhe contínua e chamada de detalhe tracejada. Então todas essas categorias que eu utilizei para detalhamento, né, eles vão usar ou chamada contínua ou chamada tracejada. Então se eu mudar o chamada contínua, quer dizer, o tipo dessa família que eu usei em vários elementos, tanto aqueles que foram enquadrados como floor plan ou como corte, né, eles utilizam, né, na sua especificação essa extremidade chamada de detalhe. Eu vou alterar para aqui, ó, extremidade chamada de detalhe ABNT. Ok, aplicar. E todos os elementos de chamada de detalhe que tinham como identificador de chamada a chamada contínua foram alterados. Por que aqui ficou tracejado? Vamos dar ok, porque lá no meu gerenciar estilos de objeto, em objetos de anotação, lembra que eu alterei aqui a extremidade chamada de detalhe, alterei para triplo dash, vou botar para sólido, aplicar, ok, ele voltou a ser contínuo. Bem, vou ficar por aqui em face do tamanho da aula, mas nós continuaremos ainda nesse assunto na próxima, beleza? Grande abraço e até lá.